Com investimento pesado em tecnologia e mão de obra, uma empresa brasileira se transformou na terceira maior fabricante mundial de ônibus. A Marco Polo conquistou mercados de Portugal à Índia. E no Brasil, aproveitando os bons ventos da economia, anda mais uma vez em marcha de crescimento. É o que você vai ver na reportagem de Rafael Rocha. O passeio pela fábrica já é uma tradição. Seu Paulo, como é chamado pelos funcionários, tem como hábito passar pela indústria e cumprimentar os trabalhadores. Esse senhor de 82 anos foi um dos 9 fundadores da Marco Polo. Em 6 de agosto de 1949, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, começava a operar a Nicola e Companhia Limitada, uma empresa de chapeação de veículos que acabou quase por acaso virando a terceira maior fabricante de ônibus do mundo. Nós iniciamos uma empresa, uma oficina de pintura de automóvel, de cabines. E por que não se poderia fazer ônibus, já que passam ônibus aí feitos fora aqui do nosso estado, por que não pode ser feito aqui? É uma das ideias que surgiu numa das horas que estava se conversando, e por que não fazer ônibus? E na época a fabricação de ônibus era bem diferente. Os primeiros veículos eram de madeira e a produção artesanal. Nós não tínhamos nenhuma estrutura de chassi de ônibus. Nós tínhamos que buscar um caminhão, muitas vezes um caminhão usado, e é aquela dificuldade. Tem paralama, não precisa paralama para fazer o ônibus. Tem cabine, não precisa cabine. Saca fora a cabine e vai botando na nossa carroceria daquela forma bem rudimentar. E eu acho que ainda hoje nós somos uma empresa que faz as coisas acontecerem. A produção artesanal cresceu. Em 1961, os ônibus fabricados em Caxias do Sul foram rodar nas estradas uruguaias. 10 anos depois, surgia um novo modelo no mercado, o Marco Polo, que acabou virando também o nome da empresa. A expansão no Brasil também foi rápida. Já são 4 fábricas, 2 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma em Curitiba, no Paraná, e outra no Rio de Janeiro. No início da década de 90, a Marco Polo partiu para um projeto mais ambicioso ainda. Abriu em Portugal a primeira fábrica fora do país na conquista dos exigentes clientes europeus. Uma oportunidade que também serviu para melhorar a qualidade dos ônibus brasileiros. Tendo esses contatos com o exterior, nós temos contatos de concorrentes de produtos europeus em diversas áreas. E a exigência do cliente no exterior é muito maior, o que nos obrigou a cada vez mais aperfeiçoar a nossa qualidade, o nosso produto. Com esta filosofia, o crescimento no exterior foi decisivo. Em 98, a Marco Polo Latinoamérica abriu fábrica na Argentina. Depois vieram as unidades do México, África do Sul, Colômbia, Rússia e Índia. A essência da internacionalização está baseada na nossa habilidade de manufaturar. A gente só se aventurou para o mercado externo porque teve consciência de que que temos um processo de manufatura diferenciado. Usando os mesmos fatores econômicos, não é? Mão de obra, os custos do país, a gente entende que tem capacidade de competir nos diversos mercados. É esse compromisso com a qualidade que impulsiona a empresa. Em uma das unidades em Caxias do Sul são produzidos 5.500 veículos por ano. Cada ônibus fica em média 2 semanas na linha de produção. Começa pela montagem da estrutura até o chapeamento. Depois a pintura e após o acabamento. Nessa etapa, os carros são divididos em 4 linhas: urbanos, carros de exportação, rodoviários leves e pesados. Um processo que tem na mão de obra uma importância fundamental para o resultado final do produto. Desde 1986, a organização adota uma filosofia japonesa para administrar. O funcionário contribui com sugestões e melhorias, interagindo na tomada de decisões. O nosso pessoal se sentiu daí para frente descontraído e à vontade para falar, para dizer as coisas.
das coisas que ele pensa, fazer sugestões e até críticas que são bem-vindas. A receita líquida da Marco Polo em 2007 foi de 2 bilhões 129 milhões de reais. A empresa é a terceira maior fabricante de ônibus do mundo. No ano passado, nas 11 fábricas, foram produzidos quase 18 mil veículos, sendo que o maior crescimento foi no mercado brasileiro, com um aumento de 32%. Atualmente, é a maior fabricante do país, com 41% de participação. As estimativas para este ano são ainda mais otimistas. A produção de ônibus deve crescer 16% e atingir 21 mil unidades, o que garante um aumento no faturamento de 300 milhões de reais. O mercado brasileiro em forte crescimento, muito comprador. O mercado externo, de forma geral, também comprador. Ou seja, as demandas estão fortes na região Latinoamérica e na maioria das fábricas onde a Marco Polo está colocada. Em setembro, começa a operar a maior fábrica de ônibus do mundo. É a segunda unidade da Marco Polo na Índia, com capacidade para produzir 21 mil carros por ano. O nosso objetivo não é entrar numa guerra miúda em todos os lugares, mas encontrar os maiores mercados nos quais a nossa competitividade de inteligência industrial faça sentido. Então a Marco Polo se instalou e os últimos dois projetos são o projeto de Rússia e o projeto de Índia, que estão em fase de maturação. A nossa fábrica na Índia, especificamente a fábrica de Dharwad, será a maior fábrica de ônibus do mundo em quantidade de unidades produzidas, num dos maiores países do mundo, portanto faz todo sentido. Outro diferencial da indústria é produzir ônibus de acordo com o gosto do cliente, tarefa que os 12.500 funcionários cumprem à risca. O top de linha é este modelo Paradiso, o primeiro ônibus de 2 andares fabricado no Brasil. A parte inferior pode ser personalizada. Esta, por exemplo, é composta por uma sala de jogos. Este luxo e conforto chega a custar R$800 mil. O modelo para longas distâncias caiu no gosto do mercado externo. Dos 800 veículos vendidos no ano passado, 80% foram para fora do Brasil, mas respeitando as diferenças de cada mercado. O mundo do ônibus é um mundo regional. Os ônibus são customizados às suas regiões. Características econômicas, características da sociedade. Os ônibus que a gente vende para a Arábia Saudita têm divisões para homens e mulheres. Então, peculiaridades locais têm que ser consideradas. Então, o ônibus é regional. Mas a habilidade de fazer o ônibus, esta sim, é global. É global no sentido de que ela está no DNA da empresa, está na essência da empresa e pode ser transpassada a cada um dos locais, e aí nos locais se faz a customização. Então, uma empresa em que, na essência, o conhecimento é o conhecimento brasileiro, mantido pelo Brasil, tecnologia dos engenheiros brasileiros, e é colocado em cada um dos locais, sofre colaboração dos seus locais e resulta em produtos locais. Quando o mercado já está saturado, a Marco Polo adota a estratégia do mundo globalizado. Compra empresas. Foi assim que ela dobrou a produção nos últimos 9 anos. Nós adquirimos um pedaço de uma fábrica existente na Colômbia, fizemos a fábrica da Colômbia e temos uma sociedade meio a meio com o antigo proprietário e muito bem sucedida, atendendo todo o Pacto Andino. Nós, o ano passado, nos últimos dias do ano passado, compramos 33% da maior fabricante argentina de ônibus urbanos, a Metalpar, e também uma operação bastante interessante, bastante importante, porque nós estávamos fora de um importante segmento de mercado. Nós estávamos vendendo para a Argentina somente rodoviários a partir de exportação do Brasil, e agora estamos manufaturando ônibus na Argentina através da Metalpar e agregando o que a Metalpar? A nossa inteligência industrial, a nossa marca, o nosso produto ali. E pelo visto, esta viagem ainda tem longos quilômetros pela frente. A empresa, avaliada em 2 bilhões de reais, tem cerca de 7% do mercado mundial de ônibus e quer mais, porque sabe que vai encontrar muitas oportunidades pelo caminho. A grande maioria dessas oportunidades está na Ásia, pela dimensão da população que lá reside, algumas oportunidades no Oriente Médio, na própria África e no próprio Norte América.